Em algum momento da vida, você já sentiu que tinha perdido tudo? O trabalho que definia quem você era, a família que era seu porto seguro e até a esperança de que as coisas poderiam melhorar um dia? Hoje, quero contar a história de um homem que viveu exatamente isso. Uma história sobre chegar ao lugar mais escuro e solitário que se pode imaginar. Ele era como muitos de nós. Tinha uma rotina, planos, sonhos, mas de repente, o chão se abriu sob seus pés. Uma demissão inesperada foi a primeira peça do dominó a cair. Com a perda do emprego, veio a instabilidade financeira. A pressão, as discussões, o estresse se tornou um veneno que, aos poucos, corroeu o que ele tinha de mais precioso: seu casamento. Em pouco tempo, ele se viu sozinho em uma casa vazia, com o eco das risadas que um dia preencheram aquele lugar. Noites insones se tornaram sua nova realidade. Cada objeto na casa era um lembrete do que ele havia perdido. As fotos na parede pareciam zombar dele, mostrando um homem feliz que ele não reconhecia mais. A solidão era esmagadora, um peso físico no peito, e no silêncio ensurdecedor, um pensamento começou a crescer, como uma erva daninha. Eu cheguei ao fim. Não há mais nada para mim. Ele olhava para o céu e perguntava: Deus, onde você está? Você se esqueceu de mim? A fé que um dia o sustentou parecia uma memória distante, uma história infantil que não fazia mais sentido no mundo real e cruel em que ele vivia. Para ele, o fundo do poço não era apenas uma metáfora, era seu endereço. Era um lugar frio, escuro, sem cordas para subir ou mãos para ajudar. Ele estava convencido de que aquele era seu destino final, o ponto final de sua história. Mas a vida tem um jeito misterioso de nos surpreender, especialmente quando acreditamos que todas as surpresas acabaram. Num dia particularmente cinzento, enquanto caminhava sem rumo pelas ruas, sentindo-se invisível para o mundo, algo aconteceu. Ele não estava procurando por um sinal, nem por uma resposta. Ele estava apenas existindo, ou melhor, sobrevivendo. Foi então que um encontro, que parecia totalmente ao acaso, mudou tudo. Ele parou em um pequeno parque, sentou-se em um banco e apenas observou. Observou as crianças brincando, os casais passeando, e sentiu uma pontada de dor, um lembrete agudo de sua própria solidão. Foi quando um senhor de idade, com olhos gentis e um sorriso sereno, sentou-se ao seu lado. Eles não disseram nada por um tempo, apenas compartilharam o silêncio. Então, o senhor se virou para ele e disse algo simples. Um dia bonito, não é? Aquelas palavras, tão banais, quebraram a barreira que o nosso homem havia construído ao redor de si. Ele desabou. Contou tudo. Sobre o emprego, o divórcio, a sensação de abandono, a certeza de que Deus o havia esquecido. Ele esperava julgamento, ou talvez pena, mas o Senhor apenas ouviu, com uma paciência que parecia infinita. Quando ele terminou, com a voz embargada e os olhos cheios de lágrimas, o Senhor colocou a mão em seu ombro e disse: Meu filho, o fundo do poço é um lugar muito interessante. É o único lugar onde você não tem outra opção a não ser olhar para cima. A simplicidade daquela frase o atingiu como um raio. Olhar para cima era algo que ele não fazia há muito tempo. O Senhor continuou: Você acha que Deus o esqueceu? Mas talvez seja exatamente o contrário. Às vezes, Deus permite que cheguemos ao fundo do poço para que possamos construir uma nova fundação. Uma fundação que não se baseia em um emprego, em um relacionamento ou em coisas que podem ser tiradas de nós. Uma fundação que se baseia nele. Aquele encontro não foi um milagre espetacular.
Não houve luzes do céu ou vozes divinas. Foi apenas uma conversa. Mas, para aquele homem, foi a faísca que ele precisava. Ele percebeu que, ao perder tudo o que ele achava que era importante, ele ganhou a oportunidade de descobrir o que realmente importava. Ele entendeu que sua identidade não estava no seu cargo ou no seu status de relacionamento. Sua identidade estava em algo muito mais profundo. A partir daquele dia, algo mudou. A dor não desapareceu da noite para o dia. A saudade ainda vinha em ondas, mas agora havia um propósito. Ele começou a dar pequenos passos, começou a se voluntariar em um abrigo local, usando seu tempo para ajudar pessoas que, como ele, também haviam perdido muito. Ao ouvir suas histórias, ele percebeu que sua dor não era única e que na partilha havia cura. Ele começou a reconstruir sua vida, não sobre os escombros do passado, mas sobre uma nova fundação de fé e serviço. Descobriu talentos que não sabia que tinha. Fez novas amizades, genuínas e solidárias. Ele percebeu que o fundo do poço não era uma cova, mas um solo fértil. Era o lugar onde Deus estava plantando uma nova semente em sua vida. Essa história nos ensina uma lição poderosa. O ponto mais baixo de nossas vidas não precisa ser o fim. Muitas vezes, é o ponto de partida para o recomeço que Deus tem preparado para nós. É no vazio que encontramos espaço para sermos preenchidos. É na fraqueza que descobrimos a verdadeira força. É quando perdemos tudo que nos damos conta de que aquele que nos criou é tudo o que realmente precisamos. Se você está hoje no fundo do poço, se sentindo esquecido e sem esperança, eu quero que você se lembre desta história. Olhe para cima. Talvez este não seja o fim da sua jornada, mas o início da sua maior transformação. O fundo do poço pode ser o lugar onde você finalmente para de cavar e começa a construir, porque o amor de Deus é profundo, o suficiente para nos encontrar no nosso lugar mais baixo e forte, o suficiente para nos erguer novamente. Obrigado por assistir e por me permitir compartilhar essa mensagem com você. Se esta história tocou seu coração, deixe um comentário, curta e compartilhe com alguém que precise ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo que inspira e fortalece. Fique com Deus e até a próxima.